E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não lembra de mim, eu sou o Matheus, enfermeiro, trabalho aqui no Hospital São Camilo de Esteio, e hoje eu vim passar essa atualização, treinamento, vídeo, como vocês acharem melhor, sobre a profilaxia para raiva, ou para o atendimento antirrábico que a gente possivelmente vai ter aí nos nossos atendimentos na nossa instituição. Seja para atendimento em pediatria, em pacientes adultos, né, a gente está sujeito a ter o aparecimento de casos de atendimento antirrábico, né? Então, para isso, para a gente entender essa profilaxia para raiva, primeiro a gente tem que entender o quê? Que a raiva é uma doença viral, né? É uma encefalomielite, né? E ela é extremamente fatal. Isso significa que super letal para o paciente. A gente vai ter aí, acho que no mundo inteiro, um caso que não foi fatal, mas o paciente ficou com sequelas extremamente graves, né? Então, invariavelmente, assim, ela é uma doença fatal. Se o meu paciente desenvolver raiva, ele vai evoluir para óbito, né? E como é que se dá essa transmissão? Né? A transmissão, a gente diz que é uma transmissão acidental, ou seja, um animal acidentalmente vai é, transferir, né, contaminar esse paciente com esse vírus através de ou uma mordedura, né, o cachorro foi lá e mordeu nosso paciente, ou através de uma arranhadura, ou através do contato com mucosa ou com uma ferida, né, com a saliva do animal que está contaminado pelo vírus. Pode acontecer também através de aerossóis, passado ali pela via nasal do animal infectado, ou uma coisa muito rara, mas também pode acontecer através de transplante. Então, para a gente entender, terminar de amarrar essa situação é que a raiva é um vírus, então, ele se dissemina. E por que que ele é tão letal, né? Ele se dissemina na via neurológica dos nossos pacientes e, como está descrito no slide ali, ele tem um tropismo pelo sistema nervoso central. O que que significa isso? Que ele tem uma afinidade pelo sistema nervoso central. Então, a gente vai ver que essa doença discorre toda em cima do sistema nervoso central dos nossos pacientes. Então, ela vai se locomover pelo sistema nervoso central, vai afetar principalmente o sistema nervoso central e dali vai disseminar os sintomas, aqueles sintomas clássicos que a gente vê, ah, tanto no animal quanto no ser humano, né, da raiva. Então, o vírus, ele é extremamente sensível a agente químico ou físico. O que que significa isso? Significa que ao menor contato ali com luz, com radiação ultravioleta, com um agente de limpeza, né, com sabão, com um agente antisséptico, a gente vai conseguir eliminar esse vírus das superfícies. Então, a saliva do animal se secou em determinada superfície, muito provavelmente esse vírus também já morreu. Então, por isso que a gente diz que ele é muito sensível a esses agentes químicos, físicos, à luz e, e aos produtos que a gente usa, os saneantes, né? Apesar de ele ter uma boa resistência a baixas temperaturas, né? Mas ainda assim ele é um vírus que muito provavelmente fora do ambiente do animal ele não vai aguentar muito tempo aí fora do seu hospedeiro, né? Então ele é muito sensível a esses agentes químicos e físicos. E quem acaba sendo reservatório desse vírus, né, são os mamíferos. Então, animal silvestre, morcego, cachorro, gato, gambá, todos eles são mamíferos. Por quê? Porque esse vírus ele tem uma afinidade por células com características, com temperaturas que correspondem aos animais mamíferos. Então ele não vai se disseminar em animais herbívoros, por exemplo. Então só aqueles mamíferos. Vaca, cavalo, essas coisas, então a gente vai ter. Cavalo não. Vaca, bode, né? Isso que animais mamíferos, então eles vão ter sim
essa afinidade, então só vai se desenvolver em mamíferos. Então, acaba que a gente tem que ter cuidado, principalmente com aqueles animais que são silvestres, né? Então, guaxinim, é, a gente tem muito aqui no Rio Grande do Sul o graxaim, que é tipo um cachorro do mato também, né? Então, esses animais aí, raposa, né, a gente tem que ter um certo cuidado. Então, vai se disseminar o vírus entre animais mamíferos. Então, fala-se muito no no animal mamífero, né, como um hospedeiro, né? Ele não tem culpa, ele foi contaminado pelo vírus e acaba passando para os seres humanos, né? Então, animais mamíferos, né? Porco, vaca, morcego, cachorro, gatinho, primatas, né? Mico, chimpanzé, né? O gambá, porco, né? Esses animais de importância alimentar, né? Para os seres humanos acabam também, né? A vaca e o porco são dois exemplos deles, né? Por que que eu não preciso me preocupar com a raiva, né? Para esses animais como ratazana, rato, camundongo, né? Ou hamster ou coelho, não são animais mamíferos, então muito dificilmente a gente vai ter associado a esses animais. Pode estar mais associado ao ambiente, mas não ao animal por não serem, então, mamíferos, né? A gente acaba pensando na raiva, mas aí esses animais são potencialmente aí transmissores de outras doenças, como no caso do rato aí a leptospirose, né? Mas isso seria assunto para um outro momento. Então, baixo risco de transmissão. Toda vez que eu tiver um acidente com algum desses animais, eu não tenho indicativo ou a necessidade de iniciar esquema profilático contra a raiva. Né? Então, aqui para esses animais, esses roedores, eu não tenho, não é necessário esquema profilático, então, que a gente vai ver depois ali com vacina ou com um soro antirrábico. Então, a gente não tem risco de transmissão da raiva nesses, através desses animais, né? Então, ela, a raiva, ela acaba tendo uma circulação maior em animais silvestres, né? Então, a gente vai ver ali na frente que ela é uma zoonose predominantemente silvestre hoje e acaba acidentalmente sendo passada para um ser humano, né? Então, quando um desses mamíferos acaba, né, acidentalmente transmitindo esse vírus para um ser humano. Então, ponto de importância para nós sempre vai ser de animais silvestres. Sempre vai ser ponto de muita atenção. Então, morcego, raposa, primatas em geral, né, o guaxinim ou o nosso graxaim aqui sempre vão ser considerados vetores de muita importância para a nossa observação como profissionais de saúde para o atendimento na profilaxia da raiva. Então, é muito importante também, a gente vai ver depois ali, que a raiva tem as cepas, e algumas cepas são de animais, especificamente de animais silvestres, outras são cepas de animais como cães e gatos. Então a gente vai ter raiva canina, né? E vai ter raiva cepa específica de animais silvestres. Em países em desenvolvimento, né, a gente vai ter esses animais urbanos, né? O cão, o gato, né, a gente tem maior densidade no meio urbano, sendo portadores de raiva, né, com cepas específicas destes animais. Então, a partir do momento que em países em desenvolvimento eu tenho circulando no meio urbano muitos animais, cães e gatos, que são animais domésticos, né, circulando e com a possibilidade de contaminar a população, então eu vou ter uma incidência maior dessas cepas de vírus, de animais domésticos, de animais urbanos circulando, epidemiologicamente nessas comunidades, né? Hoje no Brasil a gente não tem tanto, é muito menos, a gente vai ver num gráfico depois, a circulação de cepas de raiva
canina, né? A gente vai ver mais em animais silvestres. Por isso que para nossa realidade, isso é importante entender para nossa questão epidemiológica no Brasil hoje, a gente vai se atentar sempre mais a animais silvestres por causa dessa circulação. A gente tem hoje circulando mais as cepas silvestres do que as de animais domésticos ou que circulam no meio urbano, né? Então a gente vai ver que a cepa um e 2 elas são de cães. A cepa 4, 3, 4 e 6 são específicas para morcegos, né? E as outras variantes vão ser para animais silvestres, por exemplo, os primatas, né? Para os micos, macacos, né? Enfim, a gente tem também uma incidência desses animais aqui no Rio Grande do Sul também, né? Então, se a gente for olhar aqui, ó, esse gráfico mostra de 2002 até 2026, né, o número de animais positivos, ah, especificamente aqui a gente está vendo o gráfico de animais do meio urbano, né? Ou seja, gato em laranja e cão em azul, né? Com o número de animais positivos para raiva, que foram testados para raiva com resultado positivo. Então, se a gente for olhar a incidência sempre vai ser, acaba sendo maior aqui, como está demonstrado no gráfico, predominantemente em cães, né? Em azul aqui a gente está vendo que os números são maiores em cães. E se a gente for observar também, até a gente vinha em queda desses exames positivos aqui até o ano de 2010, teve um aumento ali em 2011, 12, 2015, e agora a gente está de novo numa estabilização aí num número bem abaixo de animais positivos aí para o vírus da raiva, né? Mas, de novo, lembrando aqui, né, a incidência que parece sempre maior em animais como o cão, não como o gato. Aqui a gente tem também para outros tipos de animais, né? Aqui a gente está pegando agora os animais silvestres, né? Então, do ano de 2002 ao ano de 2026, a gente pode ver que a predominância absoluta aí foi, em todos esses anos, foi quanto aos morcegos hematófagos, né? Que são morcegos que comem insetos e frutas, né? Então, lá no início dos slides, a gente ainda falou sobre um cuidado especial com os morcegos hematófagos, né, que são aqueles que se alimentam predominantemente de sangue. Então, por que que a gente se preocupa com esses animais também? Porque são eles que potencialmente, se alimentando de sangue, vão transmitir isso para animais como o cão, o gato, a vaca, o porco, né? Mas a incidência que, se a gente for olhar no gráfico, né, o morcego não hematófago, ou seja, o morcego que se alimenta de insetos e frutas, né, ele tem apresentado em uma predominância muito maior aqui nos exames positivos do que qualquer outra classe de animal, né? Então, aqui, ó, tá especificado em cinza, se a gente for ver, ele aparece, tem uma boa incidência também. São os canídeos silvestres, né? Como o guaxinim, o graxaim, né? São animais, o cão ou o gato silvestre para nós aqui, né? Primatas, então, em amarelo seriam os nossos macacos, né? Então, a gente tem um número maior aí, o que predomina são dos morcegos. Os morcegos que se alimentam de sangue e os que não se alimentam de sangue vão ser grandes potenciais de transmissão aí da raiva. Então, a, a nossa preocupação é porque o modo de transmissão, esse vírus, ele se propaga principalmente na saliva do animal. Então, como ele vai estar presente numa quantidade de vírus muito grande na saliva, é aí que a gente se preocupa com mordedura, com lambedura, né? Com esse animal mordendo, lambendo ou arranhando alguém. Porque grande quantidade desse vírus vai estar contido na saliva do animal. Então, a partir do momento que ele morde, lambe ou arranha, ele está transmitindo através da saliva dele. Esse é o principal agente, onde tem a maior virulência ali vai estar na saliva. Então, mordeu, a gente já tem que pensar que é através da saliva dessa mordida que está rompendo ali as barreiras, né, da pele, das membranas
da mucosa, ele vai transmitir esse vírus. Então, ah, logicamente que a gente vai começar a ver um pouquinho mais adiante, a extensão da mordedura vai fazer diferença, o que foi, onde foi realizada essa lambedura, né? Se foi feito numa ferida aberta, se foi feita numa mucosa, se foi feito numa pele íntegra. Então, essas barreiras a gente vai ter que aprender a avaliar para entender o risco da exposição a essa saliva. Se a gente for parar para pensar, né, uma lambedura, né, lambeu uma pele íntegra, eu tenho a barreira da minha pele. Agora, lambeu a minha mucosa ou uma ferida aberta, eu não tenho mais essa barreira. Então, a chance de eu ter a entrada desse vírus é muito maior. É isso, a gente vai ter que avaliar o grau de como essa saliva entrou em contato com o meu organismo, né? Então, vão ter outras vias que não são tão comuns. Para nós, as mais comuns vai ser mordedura e lambedura, e arranhadura um pouco também. Pode ser que a gente tenha acesso por via respiratória pelos aerossóis, pela via nasal, como a gente viu lá antes, né? Principalmente para quem gosta de fazer aí turismo de aventura nessas cavernas, né? Tem muitas cavernas que têm uma concentração muito grande de morcegos, né? Transplante de órgão é uma coisa muito incomum, mas já foi relatado. Acidente com laboratório, para quem trabalha com isso, é importante. E através da via digestiva também, ou seja, a ingestão de carne ou leite cru contaminado, né? Lembrando, de novo, são mamíferos, então ele pode ter passagem pro leite desse mamífero e a gente pode fazer a ingestão dele. Então, também muito incomum, mas já existe relato de ter sido transmitido por via digestiva. Raro, mas não descartado. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é quanto aos contatos indiretos. Ah, manipulei um utensílio, lambeu a minha pele, que a pele estava íntegra, ou acidente com uma agulha durante uma aplicação da vacina do animal, né? Esses a gente vai considerar como não são acidentes com grande risco. Então, eles não vão exigir um esquema profilático, né? Então, como eu falei lá no início, esse é um vírus que a luz, ele inativa o vírus, então manipular esses utensílios, né, ou lamber uma pele que está íntegra, que não tem nenhuma fissura, nenhuma abertura para o sistema do paciente, não vai fazer não tem grandes riscos. Então a gente não vai considerar ele como um risco grave, então ele não vai exigir um esquema profilático nesses casos, né, contatos indiretos. Ah, Como é que esse vírus vai funcionar, né? Ele, como a gente falou lá no início, ele circula pelo sistema neurológico, né? Então ele viaja pela bainha nervosa lá e vai até o sistema nervoso central. Ah, do ponto de onde aconteceu a contaminação ali, a mordedura ou a lambedura, estima-se que a velocidade até chegar no sistema nervoso central seja cerca de 10 centímetros por dia. Então, quando a gente for avaliar mais na frente ali, a distância do acidente, da lambedura ou da mordedura até o sistema nervoso central vai contar muito na nossa abordagem, nessa profilaxia contra a raiva. Então, quanto mais longe do sistema nervoso central, mais tempo vai levar para se apresentar sintomas, mais tempo eu vou ter para fazer uma intervenção. Se for uma mordedura muito perto do sistema nervoso central, então, por causa dessa viagem rápida, logo ele chega lá e então eu vou ter complicações mais graves. O que que aconteceu? Chegou lá no meu sistema nervoso central, vai promover degeneração do sistema nervoso, vai fazer uma inflamação do sistema nervoso central e aí não tem como tratar isso, não tem cura. Então, é uma doença extremamente letal. Chegou depois que chegou no sistema nervoso central, e isso funciona nos animais e funciona na gente, do sistema nervoso central ele começa a se espalhar para órgãos, para boca, para saliva, e aí a gente vai chegar naquilo que a gente sempre viu em desenho animado ou em filme, né? O cachorro raivoso, ou a pessoa com raiva está sempre salivando, espumando pela boca, né? Isso é
depois que ela passou pelo sistema nervoso central, ela manda mensagem para outras células, para outras glândulas, aumenta a produção de saliva, e aí a gente vai ter essa característica aí do animal com raiva realmente salivando muito, né? Ou espumando pela boca, como a gente fala, né? E aí é na boca que ele vai ter, nessa saliva, que ele vai ter uma quantidade gigantesca aí do vírus, que é onde ele vai usar para se espalhar, né? Através de uma nova mordedura, através de uma nova lambedura em outro animal, ou em outro mamífero, em outra pessoa, né? E aí vai ter a multiplicação. O período de incubação, contaminou um ser humano, né? Ah, tem relatos de que de uma semana até quase um ano. Então, de poucos dias até quase um ano é a incubação. Qual que é a média? A média, mais ou menos, aí é de 1 a 3 meses. Então, o tempo médio aí de 1 a 3 meses, 45 dias, o tempo de incubação em seres humanos. Né? Em animais, a gente vai ver aí a incubação em torno de 30 a 90 dias. Né? Então, dentro desse período de incubação, passou o período de incubação, a pessoa vai começar a apresentar sintomas. Então, lógico que isso vai depender também da característica da lesão, da profundidade do ferimento, né, de onde foi a porta de entrada, né, se foi próxima do sistema nervoso central ou se foi longe, como a gente falou antes, e o quão virulenta estava aquela amostra de saliva que entrou em contato com o ser humano, né? Ou seja, a concentração de vírus que tinha na saliva desse animal e qual era a cepa desse vírus, né? Então, vão ter esses poréns, né? De distância e característica da lesão. Se a gente for parar para pensar, uma lesão de uma lambedura é muito diferente de uma lesão de lacerante, que foram várias mordidas. Se eu tenho várias mordidas, vários pontos abertos, foi inoculado ali em mim muito mais vírus. Diferente de uma lambedura, que lambeu minha pele íntegra, pegou sol ali e já foi inativado o vírus. Então vai depender das características de como foi esse acidente aí. Isso é ponto importante na classificação aqui do acidente. Então, qual que é o período que a gente vai ter a transmissão desse vírus, né? Para cães e gatos, a gente estima ali que é de 2 a 5 dias antes do desenvolvimento dos sinais clínicos e durante todo o período que o animal está doente. Para outros animais, animais silvestres ou de importância econômica, ele não se tem muito claro. Então a gente vai ver o quê? Que muito característico, está muito certinho ali o período para animais domésticos, né, urbanos, como cão e gato, porque se sabe que é de 2 a 5 dias, então a gente acaba estimando sempre nesses 5 dias totais, e depois durante todo o período da doença, que vão ser mais ou menos 5 dias. Então é o tempo que o animal vai ficar doente até ir a óbito, né? Então a gente pensa nos 5 dias antes de desenvolver os sinais e os sintomas clínicos e os 5 dias que o animal fica doente. Então a gente chega num total aí de os famosos 10 dias de observação de cães e gatos. Depois a gente vai falar isso, mas tem a ver com o período de transmissão, isso, né? Então, ele vai ter um aumento da virulência ali na saliva 5 dias antes de começar a apresentar os sintomas. Começou a apresentar os sintomas, vai ficar doente por 5 dias e muito provavelmente vai morrer nesse período de 5 dias. Uhum. Então, quem que tem que procurar atendimento depois de ter sido exposto, né, a um acidente? Quem que vai ter, eu vou ter que ter esse cuidado, né, de o paciente, quem que, né, vai ter que procurar esse atendimento depois do acidente, né? Então, toda pessoa que tiver um histórico, né, Matheus, minha dúvida é, preciso procurar atendimento? Se tu teve uma exposição ah, ao risco, Matheus, mas não sei se é. Se tu teve só o risco, tu tem que procurar assistência médica. Vai deixar para assistência médica fazer a avaliação e aí
ver a indicação de receber vacina, soro, ou se fazer algum acompanhamento ou observar o animal. Ah, mas ele só me, sei lá, só me lambeu. Procura assistência médica e deixa que um profissional habilitado vai fazer essa avaliação. Aí a gente, como profissional, vai fazer a investigação, vai fazer várias perguntas para o paciente para tentar entender qual contexto aconteceu isso, que tipo de animal fez isso, qual comportamento ele vinha apresentando, se esse animal consegue, é do convívio familiar, se ele consegue ser observado. Então, na dúvida, procura atendimento médico. Não deixa só para se for mordida, só se for se dilacerou, se fez um acidente muito grande. Não, até o mínimo acidente procura atendimento para que se possa ter as orientações de um profissional de saúde para a pessoa que sofreu esse acidente. Então, toda pessoa que tiver exposição tem que procurar assistência médica. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? A primeira coisa, e isso vai estar indicado sempre, né? Cuidado com o ferimento. Então, a profilaxia, ela sempre vai começar com a higiene desse local. Então, eu vou, de preferência, começar já logo depois do acidente, né? Higienizando esse local com água abundante, com sabonete, né? Com sabão, né? Sabonete ou sabão. E aí a gente começa a avaliar qual foi a natureza desse ferimento, de que animal que veio, qual foi o tipo de animal que realizou essa agressão, e aí a gente vai pensar em usar ou a vacina ou o soro antirrábico. Então, primeiro, cuidado com o ferimento. O paciente chegou relatando uma mordedura de um animal. Primeira coisa, limpar o ferimento, água abundante com sabão, sabonete. Depois a gente vai começar a investigação, saber a natureza desse ferimento, que tipo de animal foi, em que situação que foi. A possibilidade, depois disso, a possibilidade de avaliar o animal ou observar esse animal. E aí, depois que a gente reunir essas informações, se vai ser indicado o uso da vacina ou o uso do soro antirrábico, né? Que se tiver indicado o soro antirrábico, a gente vai acabar usando a vacina também. Então, cuidados com ferimento. Então, água corrente em abundância, sabão ou sabonete ou outro detergente antisséptico, né? Pode usar PVPI, álcool ou iodo. Ah, Matheus, vou usar álcool numa ferida aberta? Não, às vezes tu teve uma ferida que não rompeu a pele ou tu teve uma lambedura, aí tu vai poder usar esses antissépticos, né? Ah, teve uma laceração ali com exposição, aí vai usar água e sabonete ou água e sabão sem problemas. Muitas vezes a gente vai ter ou aquela mordedura assim que nem rompeu a pele, né? Foi só um susto, né? Então a gente pode fazer ali o uso do antisséptico. O que que a gente tem que cuidar é evitar sutura, não vai fechar esse ferimento e muito provavelmente vai estar indicado em todas as vezes a profilaxia antitetânica. Então esse paciente chegou aqui com histórico de ter sido mordido por um cachorro, vai fazer a profilaxia, vai fazer a vacina antitetânica, obviamente, se tiver ali fora do período de reforço da vacina. Ah, sei lá, faz 20 anos que eu fiz a vacina antitetânica, tá na hora de fazer o reforço mesmo, então aproveita que teve esse acidente aí. Acima de 5 anos, pode fazer o reforço da vacina antitetânica. Então, o que que a gente vai avaliar? Né? O contato indireto com a exposição do vírus foi através de eu ter dado ah, de comer para um animal. É um contato indireto. Ou o animal lambeu a minha pele íntegra, né? Tem a barreira da minha pele toda. Ou eu tive contato da minha pele íntegra com alguma secreção ou excreção do animal, por mais que ele esteja raivoso ou não. Ou se eu entrei em contato com um ser humano que tenha raiva, né? Que foi já diagnosticado com raiva humana. Esse ainda vai ser considerado um contato indireto. Então, tocar ou dar de comer para um animal, a lambedura em pele íntegra, a gente vai considerar contato indireto, e contato de pele íntegra com secreção ou excreção do animal ou de pessoa raivosa já diagnosticada, né? Então, todos esses vão ser considerados contato indireto. Que tipo de exposição
Foi, eu vou ter que investigar se foi uma arranhadura, se foi uma lambedura ou se foi uma mordedura. O cachorro mordeu, lambeu ou arranhou. Ou o gato mordeu, lambeu ou arranhou. Ou o porco mordeu, lambeu ou arranhou. Eu vou ter que entender qual foi o tipo de exposição que a pessoa teve ao vírus. Eu vou ter que também entender qual é a extensão dessa lesão. Tá, foi uma mordida, beleza. Ela foi superficial, ou seja, só ficou na epiderme, não teve sangramento, não rompeu a pele. Foi profunda, né? Teve camadas, o dente do animal penetrou em camadas mais profundas, provavelmente teve um sangramento relacionado, ou foi um acidente dilacerante, né? Foi um ferimento pontiforme, ou que teve muito profundo, ou foi múltiplos, múltiplos ferimentos, ou foi dilacerante mesmo, mordeu e arrancou um pedaço, né? Então a gente vai ter que classificar nesses três tipos de extensão de lesão. Ou foi uma lesão superficial, pegou e largou, não teve sangramento, ou foi uma lesão profunda, prendeu, teve muito provavelmente um sangramento, ou uma dilacerante, múltiplas lesões multiformes, profundas, ou a dilaceração, né, quando tem um ferimento muito profundo aí, que foram arrancados pedaços mesmo, ah, durante o acidente, né? Vou ter que entender qual foi o local que isso aconteceu. Foi na mucosa? Foi na cabeça, no pescoço, foi nas mãos, nos pés, foi no tronco, foi nos membros, né? Membro superior ou inferior. Por que que a gente está falando isso? Então vamos voltar aqui, ó. A extensão da lesão vai me mostrar quanto de exposição a pessoa teve àquela saliva. Se rompeu a pele, se teve múltiplas lesões, teve muita exposição à saliva. A localização, lembra que a gente viu lá no início? Quanto mais distante do sistema nervoso central, mais tempo vai levar para o vírus chegar até o sistema nervoso. Quanto mais próximo do sistema nervoso central, mais perigoso vai ser. E a gente vai ver que lesões em mãos e pés também vão ser classificadas como graves. Então, vai ser próximo do sistema nervoso central, mão e pé vai ser classificado também, a gente vai ver mais na frente, como lesões mais graves. Então, importante, próximo do sistema nervoso central, perigoso, cabeça, pescoço, mãos e pés, também perigoso. Então vamos lá, avaliando lá a natureza do ferimento e a gravidade da lesão. A gente vai ver acidentes leves. Então, o que que é um acidente leve? Eu tive um ferimento superficial, ou seja, não rompeu lá a pele, não teve sangramento, e foi ou no tronco ou nos membros, ou seja, longe do sistema nervoso central. Isso é um acidente leve. Lembrando, mão e pé vai ser sempre atenção para a gente porque vai ser grave. Então, aqui a gente está falando de ferimento que não rompeu a pele, nos membros, não na mão e no pé. No membro, coxa, joelho, panturrilha. Ou a gente vai ver também uma lambedura. Então, de novo, acidente leve, né? Não rompeu a superfície da pele, ou foi uma lambedura e aí não foi próximo do sistema nervoso central, não foi na mão e no pé. Esse aqui vai ser um acidente leve. Quando que vai ser um acidente grave? Então a gente tem que classificar aqui: ferimento na cabeça, no rosto, na mão e no pé. Sempre para nós vai ser grave. Mão, pé e próximo do sistema nervoso central, ou seja, rosto, pescoço. Ferimento múltiplo, múltiplas mordidas ou dilacerantes, né? Ferimento puntiforme, ou seja, furou, sangrou, teve contato da saliva direto com o sangue, do nosso paciente. É um ferimento grave. Lambedura na pele íntegra era leve. Agora, se lambeu mucosa ou lesão aberta, aí grave para gente. Ou contato, ferimento com animal silvestre. Animal silvestre para nós sempre vai ser ferimento grave. Então, acidente grave, a gente tem a pele sendo rompida, múltiplos ferimentos, sangramento, muito provavelmente, lesão em rosto, pescoço e mão ou animal silvestre. Isso caracteriza um ferimento
uma lesão grave, um acidente grave, né? E aí, como eu falei antes, contato, ah, ou lesão causada por ah, animais silvestres. Lembra que a gente viu ali nos gráficos, os animais silvestres são aqueles que mais têm ah, ah, exames positivos para raiva. Então, todo acidente com animal silvestre vai ser grave. Animal silvestre é grave. Morcego é grave, macaco é grave, graxaim, guaxinim é grave, raposa vai ser grave. Mamífero silvestre vai ser acidente grave. Seja ele direto, indireto, depende ou não da extensão da lesão, a gente vai considerar como grave. E aí a gente pensa assim, ah, Matheus, mas eu vi um morcego dentro do meu quarto, eu acordei, o morcego, mas não me pegou. A gente não tem como ter certeza. Então, se o morcego fez um adentramento dentro do teu quarto, tu acorda, ele tá lá, tu não sabe se ele te causou uma lambedura ou se ele te mordeu. Às vezes é muito difícil de identificar. Então, a gente vai acabar classificando ele como um acidente grave. Morcego, a gente viu predominantemente ali positivo, o animal que mais apresenta o teste positivo, então a gente vai ter que ter um cuidado especial. Não vai pegar morcego para fazer carinho, como a gente está vendo na foto aqui, não vai pegar morcego para dar chupeta e brincar, assim tem que ter um cuidado extremamente grande com esses animais silvestres. A exposição assim gigantesca. Ah, o pessoal que mora no interior, sítio, que tem risco aí desses animais silvestres estarem dentro de baias de cavalo, de cocheira de vaca, é muito grande. Então o risco é muito maior. Então tem que ter cuidado especial. Não vai pegar ele porque é bonitinho. Ah, Matheus, eu quero ter um Batman para mim. Não, não vai ter. Esse animal silvestre não é para isso. Quando a gente vai ter Quando a gente tem ali o animal agressor, que ele é do meio urbano, que é muito mais comum para a gente no hospital, né? Ver acidentes aí com cães e gatos. A gente tem que entender em que situação que aconteceu essa mordedura, né? Então, por exemplo, tu foi lá mexer no cachorro enquanto ele estava comendo. Então, foi uma lesão provocada ou não provocada, né? Tu estava mexendo no cachorro no momento em que ele estava com os filhotes, que ele estava protegendo os filhotes, ou tu foi tentar tirar da boca dele o prato de comida enquanto ele estava comendo e ele te mordeu, né? Então, isso é o tipo de coisa que a gente tem que avaliar. Ou tu foi pular o muro da casa para pegar uma bola e o cachorro não te conhecia né, e te deu uma mordedura, te atacou. Então, a gente tem que entender a circunstância até para entender em que estado esse animal ele tá, né? Porque, como a gente sabe, o animal é irracional, ele vai defender o seu território, ele vai defender os seus filhotes. Então, a gente precisa entender em que circunstância que isso aconteceu. E aí é importante também depois a gente poder avaliar a condição que esse animal está, né? Através das perguntas, a gente vai investigar se esse animal está bem cuidado, se ele apresenta algum tipo de doença, quais são os hábitos dele, se ele está se alimentando. Então, por isso que a gente acaba fazendo muita pergunta para os pacientes para entender em que situação sanitária está esse cachorro. Ah, é um cachorro da rua. Ou não, é um cachorro da minha casa, né? Tá aqui, se alimenta, né? Dorme, não teve alteração de comportamento, não ficou agressivo de uma hora para outra. Foi quando eu pulei por cima dele com o skate, o meu skate bateu nele e ele me mordeu, né? Esse tipo de coisa acontece, a gente sabe. Então, a gente tem que investigar isso quando vai fazer o atendimento, até porque uma das grandes ah, ah, uma das grandes ações é poder observar esse animal, né? A possibilidade de eu ver se ele vai ter alguma alteração de comportamento, para ver se ele vai ter um possível diagnóstico de raiva ali. Então, assim, o cachorro não mudou o comportamento, tá igual, come, toma água, passou aquele, a gente estava vendo ali o período de incubação de 5 dias, o período de disseminação da doença até a morte do animal é mais 5 dias. Então, a gente observa o animal por 10 dias, se não teve alteração no comportamento dele, se ele continua se alimentando, se ele continua
tomando água, se não teve nenhuma alteração muito significante, não, o cachorro não morreu em 5 dias, ele muito provavelmente não tem raiva, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar na possibilidade de observação, de o animal ser observável. Sempre vai ser uma característica muito importante. Se o animal é observável, na grande maioria das vezes a gente vai acabar só observando ele. Nesse período aí vai excluir a possibilidade de a pessoa, o nosso paciente ter contraído raiva, né? Então aqui, já estava falando, me adiantei, né? Falei sobre a observação, né? Então, a gente viu ali a incubação, tá aqui a explicação, né? Incubação de 5 dias, mas os sinais clínicos até a morte do animal é 5 dias também, depois começou a manifestação clínica. Então é nesse período de 10 dias que muito provavelmente, se acontecer a transmissão, é ali que vai ter um desfecho para esse animal. Então eu vou observar o animal nesse período de 10 dias. Se não aconteceu nada com o animal, ele muito provavelmente, com certeza, não vai ter raiva. Se ele tiver raiva, em 10 dias ele vai morrer. Assim como a gente viu que no ser humano ela é uma doença letal, é um vírus letal, no animal ele também vai ser. Então, isso é importante, o período de observação ali de 10 dias. E aí, com base em tudo isso que a gente avaliou, extensão da lesão, tipo de acidente, se o animal é observável ou não, se é um animal silvestre ou não, a gente vai ter as indicações para uso da vacina ou e o uso do soro. Se a gente for usar o soro, muito provavelmente não. Se a gente for usar o soro, vai ter que fazer a vacina também. Ou se a gente vai usar só a vacina. Então ou usa só a vacina, ou usa vacina e soro, ou não usa nada, né? A gente vai ver quais são essas características. Então, para contato indireto não tem indicativo de fazer profilaxia. Lava a lesão com água e sabonete, não precisa fazer nada, a não ser que seja contato com aquele animal que é o potencialmente transmissor de raiva, que é o contato com o morcego. Se teve adentramento dentro de casa, contato indireto com o morcego, faz tudo, vacina e soro. Então, animal silvestre, como o morcego, vai ser indicativo de fazer tudo. Ah, Matheus, mas é só indireto, não interessa. Ah, mas foi indireto com cão e gato. Bom, indireto com cão e gato, aí não tem indicação, vai fazer ali a lavagem da lesão com água e sabão e acabou. Morcego não tem, vai ser sempre indicação de vacina e soro. Acidente leve. Então, se o cão ou o gato eles forem observáveis, se a gente conseguir observar fora de casa, ou fora do vizinho, ou fora da tua tia, né, a gente não inicia a profilaxia, mantém o animal em observação por aquele período de 10 dias, que é o período de incubação, o período da doença. Não aconteceu nada? Show de bola. Não tem raiva. Agora, é um cão ou um gato que não é observável, a gente vai indicar a vacinação. Então, vai fazer a vacina antirrábica. Acidente leve. Lembra que a gente viu lá? Se não lembra, volta lá e olha quais são as características lá do acidente leve. Então, a gente vai lembrar ali a extensão da lesão, né? Acidente leve, ah, com animal de interesse econômico, ou seja, vaca, porco, né? Esses que a gente comercializa, come a carne. Se for um acidente leve, a gente vai ter ali a indicação de fazer as doses da vacina. Então, 4 doses de vacina. Foi um acidente envolvendo animal silvestre, de novo, para animal silvestre não tem acidente leve. Animal silvestre ou morcego é sempre acidente grave, porque a gente não consegue observar, sempre vai ser. Lembra que a gente viu lá no gráfico? Eles são os que mais têm incidência de vírus positivo lá para raiva. Então, acidente com morcego, animal silvestre, é vacina e soro. Então, vocês nunca vão ver animal silvestre ou morcego não fazendo tudo. Animal silvestre e morcego tem que fazer tudo. É dose de vacina, as 4 doses da vacina e mais o soro. Acidente grave, né? Se o gato ou o cachorro for observável, é da tua casa, ainda assim a gente não inicia profilaxia, mantém o animal em observação por 10 dias.
Não é observável. Foi um gato, um cachorro que passou na rua. Aí, como foi um acidente grave, a gente vai iniciar com a vacina e com o soro, com as duas coisas. Então, passível de observação, tu sempre observa. Não conseguiu observar, se for um acidente leve, só vacina. Se for acidente grave, vacina e soro. Ah, acidente grave com animal de interesse econômico, vaca, porco, vai também fazer tudo, vai fazer vacina e soro. Animal silvestre, como eu tenho falado desde o início, animal silvestre sempre vai ser grave. Então vai se fazer tudo. É vacina e soro também. Só para a gente fazer aqui um resumão, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem um gráfico que fica bem melhor exposto. Eu vou deixar essa apresentação no treinamento para vocês terem acesso. Ó. Nesse gráfico dá para entender bem direitinho, nessa tabela, né? Não um gráfico, é uma tabela. Nessa tabela dá para entender bem direitinho. Ó. Na primeira coluna aqui a gente vai ter cão e gato. Na segunda coluna, animal de interesse econômico. Na terceira coluna, morcegos e animais silvestres, né? Então vocês vão ver que aqui, ó, cão e gato. Vamos lá na primeira coluna. Ó, cão e gato ah, passível passível de observação e aqueles que não são passíveis de observação, né? Então, esquerda e direita, né? Se eu tive contato indireto, ou seja, tocou, deu de comer, teve lambedura em pele íntegra, teve contato da pele íntegra com secreção, contato indireto para animais urbanos, como cão e gato, é lavar com água e sabão e não está indicado profilaxia. Agora, se eu tive um ferimento leve, então vamos lá, ferimento superficial, longe do sistema nervoso central, ou seja, tronco e membros, mão é sempre grave, então não estamos falando de mão, é membro, ou teve lambedura em lesão superficial, se, se ele for observável, a gente vai observar. Lavou com água e sabão, lavar com água e sabão é sempre. A primeira coisa, lavou com água e sabão. Então, não está indicado aqui, num ferimento leve com cão e gato, eu não inicio a profilaxia. Eu vou fazer a observação do animal por 10 dias. Se ele ficar saudável e vivo no final desses 10 dias, encerrou o caso, o animal não tem, o cão e o gato não têm raiva. Agora, se ele não for observável, ou se durante esse período de observação ele morrer, desaparecer, eu não conseguir continuar a observação ou apresentar algum sinal de raiva, aí aqui está indicado no ferimento leve a gente fazer o esquema vacinal. Qual que é o esquema vacinal que a gente ainda não tinha dito? O esquema vacinal é vacinar no D0, no dia zero. Então, o primeiro dia que eu recebo a vacina é o dia zero, no dia 3, no dia 7 e no dia 14. Então, quatro doses de vacina: D0, D3, D7, D14. Então, isso, cão e gato, não posso observar ou morreu durante a observação, vacina se for um acidente leve. O que é um acidente leve? Ferimento superficial longe do sistema nervoso central, que não seja mão e pé. Agora, animal de interesse doméstico. Contato indireto, lava com água e sabão, não faz profilaxia. Agora, contato direto, que eu tive ali um acidente leve com um porco ou com um boi ou com uma ovelha. Então, ferimento superficial no tronco, uma lambedura em lesão. Aí eu vou lavar e fazer a profilaxia com a vacina. Então, tá vendo que em acidente leve a gente não faz soro. Acidente leve a gente ou observa, ou se não consegue observar, ou se é animal de interesse econômico, vai fazer as quatro doses da vacina. Vacina em D0, D3, D7 e D14. Tá vendo que para morcego ou outro animal silvestre não tem conduta para acidente leve. Por quê? Porque não vai existir acidente leve para animal silvestre e morcego. Animal silvestre e morcego é sempre grave.
Nunca vai ser leve, sempre grave. Então, ó, morcego sempre vai ser considerado grave. Vai fazer profilaxia com a vacina nos dias 0, 3, 7, 14 e vai fazer o soro. Acidente grave com cão e gato, se eu conseguir observar, é observação. Se eu não puder observar, é vacina e soro. Se eu observei o cachorro ou o gato apresentou sintomas de raiva, vacina e soro. Então, acidente grave é aquele que eu tive ferimento nas mucosas, teve ferimento em cabeça, pescoço, mão e pé, teve múltiplo ferimento, teve ferimento extenso, teve ferimento profundo com sangramento, lambedura em lesão aberta, em mucosa, é, contato com animal silvestre é grave. Então, sempre que for grave, vai fazer as duas coisas, vacina e soro, vacina e soro. Não importa se é com cachorro, que eu não consigo observar, não importa se é com vaca, se é com ovelha, não importa se é com graxaim, se é ah, com morcego. Vai ser considerado acidente grave. A não ser, então, que eu consiga observar esse cãozinho é de casa. Aí, o cão me mordeu, eu observei 10 dias, não aconteceu nada. Mesmo sendo grave, daí eu não vou precisar fazer as profilaxias. Tirando isso, acidente grave, eu vou fazer vacina e soro. Então, só para a gente retornar lá, para a gente não se estender muito, né? O que que eu tenho que cuidar no soro? O soro tem dois tipos. A gente vai ter o soro homólogo, que é o soro feito de humano, custa muito dinheiro, ou eu vou ter o soro heterólogo, que é feito de animais de grande porte de cavalo, então que custa um pouco menos. Então, dois tipos: o soro humano e o soro derivado de animais de grande porte. Então, o soro heterólogo, que é de equino, ele vai ter uma apresentação de 5 ml com 1.000 unidades internacionais. Ele tem que ser conservado como qualquer outro imunobiológico de 2 a 8 graus. E aqui eu tenho que ter um cuidado. O soro heterólogo, soro antirrábico feito de equinos, ele tem que ser feito em ambiente hospitalar por risco de choque anafilático. Como ele não é derivado de humano, o risco de eu ter um choque anafilático, uma reação alérgica é muito grande. Então, o soro antirrábico para aqueles acidentes graves que a gente viu ali antes, então tem que ser em estrutura de uma estrutura hospitalar para que eu possa dar atendimento caso o meu paciente tenha um choque anafilático por ser um soro derivado de um animal de grande porte. Então, o soro antirrábico heterólogo, ou seja, o de equino, ele tem que ter condições de dar o atendimento caso aconteça um choque anafilático. Qual que é a dose de administração? A dose de administração vai ser 40 unidades internacionais por quilo de peso do paciente. Não tem dose máxima, vai calcular a dose conforme o peso do paciente. Então, o paciente pesa, sei lá, 10 quilos, vai ser 400 unidades internacionais. O paciente pesa 100 quilos, 4.000 unidades internacionais. Como é que faz a aplicação disso? O volume do soro, ou o máximo possível, a gente infiltra no local da lesão, no local do ferimento. Não consegui infiltrar tudo no local do ferimento, porque é uma aplicação intradérmica ali, no máximo subcutânea, mas mais intradérmica. Eu vou fazer o restante da dose aplicada por via intramuscular, de preferência ou na região glútea ou no vasto lateral da coxa. Então, soro antirrábico, heterólogo, de equino, precisa de assistência hospitalar por causa do risco de choque anafilático, dose 40 unidades internacionais por quilo de peso do paciente. Infiltra na lesão. Ah, teve várias lesões, infiltra em todas as lesões, dentro da lesão e em volta da lesão, o máximo que der. Sobrou, faz a aplicação por via intramuscular. Importante.
antes de fazer a administração desse soro, fazer toda essa investigação que a gente estava falando ali, todo o interrogatório de como que aconteceu, qual foi a gravidade, se o paciente tem algum histórico de alergia, se já fez uso de algum tipo de imunoglobulina de algum animal, se já fez soro antiofídico, se já fez soro antiescorpiônico, que também é de origem animal, isso é importante, então quer dizer que a pessoa já teve contato e não aconteceu nada demais. Então, a gente tem que investigar tudo isso até para prevenir na nossa assistência em saúde para que ela seja mais segura. Então, o paciente lá tem risco, né, de ter um choque anafilático, eu vou ter que utilizar algumas medicações pré-administração desse soro já para evitar essa possível reação alérgica, né? Então, no manual lá de atendimento antirrábico tem, né, quais são as medicações, né? Então, muito provavelmente por via parenteral vai usar um antagonista de H1 de histamina, né, que é ou a dexclorfeniramina ou a prometazina, vai usar uma ranitidina, uma cimetidina como um antagonista de receptor H2 e vai usar muito provavelmente um corticoide lá, uma hidrocortisona, com essa aplicação aí 20 a 30 minutos antes de administrar o soro. Então é importante, a aplicação do soro ela tem que ser 20 ou 30 minutos após a pré-medicação, ou seja, a gente está fazendo aqui os antialérgicos, né, e o corticoide 20 a 30 minutos antes de administrar esse soro, já avisando que o paciente possa ter, sendo um soro equino, uma reação anafilática lá no futuro. Agora, o outro soro, que é o soro homólogo, que é o soro derivado de humano, ele tem muito menos risco, porque ele é derivado para seres humanos mesmo, né? Ele, consequentemente, é mais caro e ele está indicado, obviamente, para aqueles pacientes que tiveram hipersensibilidade ou tiveram ah, ah, choque anafilático, aí reação alérgica ao uso do soro heterólogo. Então, só assim a gente vai usar aí o soro homólogo, né? Então, a dose aqui é a metade. A dose do soro homólogo do soro humano é de 20 unidades por quilo de peso. Então, é metade, né, do soro heterólogo. Também não tem dose máxima. Também vou fazer ele infiltrado no local do ferimento, dentro do ferimento, porque o que que o soro faz? O soro inativa o vírus ali no local. Impede que ele se dissemine pela via do sistema nervoso central. Então, por isso que eu vou infiltrar dentro da lesão. E aqui é a mesma coisa. Sobrou volume, eu vou fazer a aplicação por via intramuscular. A gente tem uma nota técnica, que é a nota 134 de 2022, e a nota 8, que é a nota que norteia isso, né? Ah, são aplicações quando a gente tem ali uma escassez dessa disponibilidade desse soro, né? A não ser que seja um acidente grave ou com morcego, essa nota não se aplica, né? A gente não, até onde eu sei, a gente não vive atualmente uma situação de escassez, então não é uma coisa de se preocupar agora. Então a infiltração no local do ferimento ela é para neutralizar ali, diminuir a replicação viral do vírus, né, do local da lesão para que se dissemine, como eu falei antes. Ah, E aí tu vai me dizer assim, ah, Matheus, ele foi atacado por muitos cães. Tem múltiplas feridas, não. Eu calculei a dose não vai dar para infiltrar em todas as lesões. Nesses casos, a gente pode diluir o soro em soro fisiológico, o soro antirrábico, né, em soro fisiológico, numa proporção necessária para infiltrar em todas as lesões. Então, o que que é melhor? O melhor é conseguir infiltrar um pouquinho em todas as lesões. Então, nesse caso, a gente pode pegar o soro e diluir em soro fisiológico para poder ter esse soro disponível dentro de todas as lesões. Então, eu vou infiltrar em todas as lesões do meu paciente esse soro mesmo que diluído. É importante porque a vacina e o soro eles vão ser aplicados no D0. Foi um acidente grave, tem indicação de aplicar soro e vacina, eles têm que ser aplicados no D0, no primeiro dia. Eu não posso aplicar o soro depois que eu já fiz a vacina. Então, eu fiz a vacina, eu tenho que aplicar o soro no mesmo dia, no D0, como a gente fala.
Passou de 7 dias da primeira dose da vacina, já não tem mais indicação de fazer o soro. Eu já vou ter tido resposta imunológica, então é por isso que não se faz o soro longe da vacina. Tenta fazer tudo no D0. Aconteceu o acidente, faz a administração do soro e já faz a administração da vacina. Só tenta não administrar os dois no mesmo local. Fez a vacina lá no deltoide direito, não vai fazer a aplicação do soro do que sobrou das lesões no deltoide direito também. Faz no deltoide esquerdo. E não deixa passar 7 dias da aplicação da primeira dose da vacina. Que agulha eu uso para fazer a aplicação infiltrado? Uso uma agulha pequena, uma 13 por 4,5, se ela for em regiões menores, como é mão e pé, que é muito comum. Se não for, vai fazer a aplicação usando uma seringa 25 por 7. Né? A aplicação é intradérmica, né? Dentro da lesão e na borda da lesão. Então a gente vai fazendo várias aplicações. Eu vou deixar um vídeo ali para a gente ver como é que é feita a aplicação, né, desse soro nas lesões. Então, esse soro aqui é um vídeo lá do governo do estado de São Paulo, vai ficar aí para a gente ter acesso também, como é que é feita a aplicação. Ah, então, aqui está só especificado o que eu já falei, né? Se tiver indicação para profilaxia, né, tratar o paciente em qualquer momento, o quanto antes, né, mas não importa se o acidente já aconteceu há alguns dias, inicia o tratamento logo e começa a contar o D0, né? Que é o dia da administração da primeira dose da vacina, se necessário, o dia também da administração do soro, se tiver indicação para isso. Importante, as pessoas acabam tendo esses acidentes com os animais e querem matar os animais. Não, não mata, vai ser muito pior. Se o animal puder ser observado, é muito melhor. Então a gente tem que orientar muitos usuários que não mate o cachorro, não mate o gato, que observe ele durante esses 10 dias. Porque, de novo, o animal não tem culpa, ele também foi contaminado por esse vírus, né? E a importância de a gente observar, porque se eu puder observar o animal, eu não preciso expor o meu paciente a toda essa profilaxia. Passou os 10 dias, o animal está bem, então ele não é um transmissor de raiva. Então a saúde dele continua ok, eu não preciso fazer a profilaxia. Então é muito importante que a gente tenha a possibilidade de observar esse animal durante esse período de 10 dias. É importante para a gente que é da área da saúde. O SINAM, a notificação compulsória do atendimento antirrábico é uma coisa, a gente já viu isso no treinamento lá de notificações compulsórias, é diferente do SINAM de raiva humana. Quando eu faço um SINAM de raiva humana, eu estou dizendo que aquele paciente tem raiva e eu estou dizendo que aquele paciente vai morrer. Porque a gente viu a letalidade da raiva é praticamente 100%. Diferente do atendimento antirrábico, que eu estou sinalizando que um cachorro mordeu alguém ou que um gato mordeu alguém. Então, são coisas diferentes. Raiva humana, eu estou dizendo que o paciente desenvolveu raiva e que ele vai morrer. Diferente do atendimento antirrábico, que eu estou comunicando o acidente. Né? Então, eles são completamente diferentes. Um vai especificar o tipo de lesão, vai especificar quando foram feitas as doses da vacina, se foi indicado o tratamento também com o soro antirrábico, e a gente tem que especificar aqui como foi esse acidente, como foi ocasionada essas lesões. Então, é importante atendimento antirrábico, ah, o Sinan de atendimento antirrábico e o Sinan de raiva humana são coisas totalmente diferentes, eles vão pedir dados completamente diferentes. A gente tem também um guia prático, que é do SEVES, que fala sobre o atendimento antirrábico no Rio Grande do Sul. É um material bem completo, né, de 2017, bem legal. A gente tem as notas técnicas que norteiam, que nortearam esse trabalho, que até eu tenho que divulgar que foi muito bem feito aqui em parceria com a enfermeira Viviane Beleboni, que disponibilizou esse material para esse treinamento. Então, fica aqui o meu agradecimento a esse grande treinamento aqui que foi feito em parceria lá com o pessoal da Vigilância Epidemiológica, com a enfermeira Viviane, que é da Secretaria de Saúde do município de Esteio. Então, fica aqui o agradecimento a ela, todos os, a- as
as devidas os apontamentos aí que ela fez com maestria aqui nesse treinamento. Então, fica bem claro aqui que, graças à enfermeira Viviane, que a gente está conseguindo passar ele aqui para vocês agora. Tá bem, gente? Então, fica aqui meu agradecimento. Fiquem com Deus e até um próximo treinamento.